Olá, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Eu sou o Jonatas Peixoto, autor do livro Segurança Estratégica no Mar, engenheiro naval, entusiasta da área de fatores humanos. Estamos aqui reunidos com três feras que vamos falar sobre segurança, né? E o tema hoje central é fatores humanos. É um tema muito abrangente, um tema novo, um tema que gera muita discussão, mas esse é o propósito desse episódio, para que a gente consiga inspirar vocês a buscar conhecer mais sobre esse tema. Muito obrigado a todos. Agora quero abrir aqui a palavra para nossos convidados. Começar com Carolina, né? Uma técnica de segurança, especialista na área, que já trabalha há muitos anos nesse setor, uma liderança feminina, né? A gente tem que enaltecer esse fato, e é uma pessoa que tem coragem e atitude para transformar a realidade sempre onde ela passou. Tive o prazer de conhecê-la, trabalhamos juntos, e hoje eu sigo nas redes sociais e sou entusiasmado com a energia que ela passa quando ela fala desse tema. Bem-vinda, Carol. Que responsabilidade. Obrigada pelo convite. Me chamo Carolina Neves, trabalho como coordenadora, especialista de segurança do trabalho, que é SMS. A segurança entrou na minha vida assim, de uma forma muito por acaso. Eu sou bióloga de formação, comecei a fazer estudos comportamentais em chimpanzés, né? E daí veio a minha paixão por estudar comportamento, fazer etograma, entender que o comportamento ele não acontece no vazio. E desde então comecei a migrar para a segurança, porque para mim pareceu um caminho natural. Da graduação eu fiz o técnico, depois eu comecei as minhas especializações, fiz outra graduação e no fim das contas virei uma grande entusiasta desse assunto, uma grande estudiosa, né? Eu não consigo me colocar hoje como especialista porque acho que eu estou engatinhando e ainda gerando meu próprio repertório de conhecimento. Mas gosto muito de ler sobre, estudar sobre, e estou aqui para aprender e tentar agregar um pouquinho com o que eu já vivi. Muito obrigado, Carol, incrível aí. Você realmente faz a diferença, né? Por onde você passa, te acompanho já há muitos anos. Obrigado por ter aceito esse convite. Obrigada. Vou passar a palavra aqui do meu lado esquerdo, como se diz no mar, bom bordo. Bom bordo. Vitor Nazaré, do lado bom aqui, do lado do coração. Isso. Um especialista Bom da bordo. área, uma pessoa que posso dizer, um homem do mar, né? E ele vem inspirando milhares de pessoas, né, a estudar, a conhecer esse tema e mudar a linguagem que nós somos formatados, às vezes desde a faculdade, né, a um tipo de discurso, a um tipo de conhecimento, e o Vitor tem nos ensinado a reprogramar o cérebro quando o assunto é fatores humanos. Obrigado, Vitor. Não, disponha, cara. É sempre um prazer a gente poder estar aqui conversando, né? Porque o que fez o ser humano caminhar para frente e dominar o mundo? Foi a capacidade de se organizar, de dividir as tarefas, e organizar tem a ver com organismo. E o que você falou é porque muito do que a gente fala vem de mecanismo, né? Muito do que é praticado são questões mecânicas. A gente vai discutir isso ao longo dessa jornada, mas assim, a minha origem, eu sou capixaba, lá de Vitória, no Espírito Santo. Eu tenho aí mais de 25 anos de indústria de óleo e gás, e a maior parte no mar, e o mar é uma coisa que me acompanha desde pequeno, né? Eu pratico natação em águas abertas, eu tenho muito contato assim com o mar desde pequeno. E eu sou da área de operações, como você, né, Washington? Eu sou da área de operações. E isso é bom, porque segurança precisa de operações precisa de segurança, isso é interdependência. E uma coisa que eu gosto muito de dizer é que eu acabei começando nisso um pouco intuitivamente. Aí, acho que foi em 2018, o professor Éder Henrickson tinha ido lá na PUC para algum evento, e eu fiz uma apresentação, e ele falou assim: você sabia que tem uma ciência por trás disso? E ele meio que me deu o cartão dele, ele me convidou a estudar fatores humanos. Eu fui a Lund, na Suécia, e fiz um mestrado de 2 anos, e na cerimônia de graduação do mestrado eu fiz questão de tirar aquele cartão de apresentação do Éder. Você lembra disso? Nossa, Começou incrível. E a gente tem que continuar desenvolvendo isso mais e mais e mais, não porque chama fatores humanos ou por causa daquilo, mas porque a gente precisa fazer gestão
de negócios em sistemas complexos, que basicamente é meu campo maior de estudo. E a gente vai falando nisso ao longo aqui da nossa grande jornada. Obrigado, Vitor. Não menos importante, mas temos na mesa um doutor, né, formado pela UFRJ, COP, que é minha casa também, então, máximo respeito. Doutor na área de segurança, que faz um trabalho incrível, fazendo algo muito difícil e complexo, que é revisitar os acidentes e engajar uma miríade de pessoas com pensamentos diferentes e criar um diálogo numa publicação frequente, né? Então, um disseminador desse conhecimento sobre cultura, de fatores humanos, dos tópicos, de todos esses conceitos complexos, e fala de uma linguagem muito simples. Está aqui o Washington na mesa. Muito obrigado por você ter aceito esse convite. Ficamos felizes de poder contar com você e todas as suas referências. Eu estou tomando nota desde que você chegou. Obrigado, Peixoto. Obrigado, pessoal da mesa. Parabéns, né? Foi uma conversa no LinkedIn. É verdade. Vamos fazer um podcast e aqui estamos, né, fazendo um podcast, um tema super importante. A pauta está muito rica. Meu nome é Washington Barbosa, sou doutor pela COP FRJ. É interessante que eu estava dando uma palestra lá no CEMPES, né? E aí eu abri lá uma gerência de processo, eu falei, pessoal, vamos conversar aqui. E aí o pessoal, poxa, Washington, você é um doutor, como é que eu vou conversar com você? Eu falei, não, que nem o Vitor falou, eu sou um profissional de operações, né? Eu sou técnico, engenheiro, né? Vivenciei uma vida profissional e vivencio ainda, né? Então, o tema em questão é muito relevante, é muito importante. A gente tem grandes profissionais, né, discutindo esse tema no Brasil e no mundo. E vamos em frente, né? Vamos dar nossa contribuição. Parabéns, Peixoto e membros da mesa. Vamos dar sequência a esse grande debate aí. Muito obrigado, que mais uma vez agradeço a vocês. Você contou, né? O Vitor trouxe esse livro. Acho que ele tinha intenção, né, gerenciamento e segurança na complexidade, né? Mostrar para vocês um livro incrível aqui, traduzido aqui para o nosso amigo do inglês. E a gente, discutindo essa palestra do Martin, teve essa ideia, esse insight. Eu já vinha com esse sentimento, poxa, é um assunto tão importante que pouca gente sabe, né, ou se interage, e a gente que teve assim um ímpeto de buscar conhecimento, a gente vê que tem uma vasta literatura, um conhecimento e o poder dessa aplicabilidade, né? Então, eu corri atrás, graças a incentivados por vocês, né, essa conversa, e hoje a gente está aqui para discutir, né, e falar um pouquinho de mim. Eu comecei lá atrás, nas operações navais, coordenando navios, e eu vi que tinha que ser feito alguma coisa diferente, e era ouvir a tripulação, ouvir quem estava na ponta da lança, e comecei a discutir como que a gente poderia fazer isso. E era um momento de pré-embarque, que é muito comum para quem participa, né, dessa indústria. São reuniões antes de você começar a sua jornada a bordo. Então é um momento propício, onde a gente tem, digamos assim, um canal aberto para construir uma confiança de mão dupla. E eu percebi ao longo do tempo que, por mais que as pessoas fossem experientes, fossem certificadas, elas ainda tinham um gap, digamos assim, de entendimento quando se falava em segurança e os acidentes que aconteciam. Isso foi minha pesquisa no MBA, a gente conseguiu captar isso na pesquisa, e depois virou a tese de mestrado na Universidade de Angers, né, onde eu consegui mostrar que isso pode gerar valor para aquela empresa, para aquela entidade, aquela organização, ou para aquele indivíduo que enxerga isso como um pilar. Justo. Né? E isso gerou um livro que lancei na Amazon agora em janeiro. E hoje estou muito feliz que a gente está aqui, mas também recebi a notificação da editora que o livro vai chegar em breve. Então quero convidar vocês para estarmos juntos novamente em breve para esse dia do lançamento do livro, né? A gente vai fazer uma cerimônia para comemorar pessoas como vocês. Então o livro foi consequência e gerou esse podcast que leva o mesmo nome, Segurança Estratégica no Mar, onde os fatores humanos fiz questão de começar, que tem que ser o pilar central, porque somos pessoas, né, que participam de sistemas sociotécnicos complexos.
E eu acho que eu queria começar esse primeiro bloco exatamente com essas questões das raízes da segurança e os fatores humanos, né? Como é que esses fatores individuais, dentro desse sistema complexo, a gente lida, né, com fadiga, porque somos pessoas. A gente lida com tomadas de decisão, com níveis de formação, de conhecimento diferente, né? E como é que isso emerge em um sistema complexo? Eu acho que esse é o principal ponto que a gente pode começar essa conversa aqui. Vou fazer as honras aqui. Carol, você quer começar a comentar sobre isso? Qual é a sua visão? Eu puxei por você também porque a gente tem que ter essa sororidade, né, das mulheres, empoderá-las, que muitas vezes é uma dificuldade a mais nesse ambiente sociotécnico complexo. Perfeito. Então, eu acho que o primeiro ponto aqui é a gente estabelecer que nós estamos falando de fatores humanos e não de fator humano. É verdade. Que isso é um problema muito comum, né? Que a gente vê quando começa a falar de fatores humanos na internet. Imediatamente a gente já entra num lugar em que a gente está defendendo as pessoas como se a gente fosse ativista dos direitos humanos, né? Às vezes a gente acaba sendo até taxado dessa forma. E você conseguir entender que existem fatores humanos que estão ali interligados e que eles vão impactar na decisão e que um comportamento que a gente considera errado, ele é justificado dentro de um sistema mais complexo, eu acho que é o primeiro ponto da discussão, né? A gente conseguir deixar isso bem claro para quem está ouvindo que não existe aqui um viés de julgamento e que não estamos numa posição, né, de colocar a toga e ditar o que é certo, o que é errado, preto no branco. A gente tem que entender que existem aí muitos tons de cinza que separam um do outro e a gente precisa discutir isso. Muito legal, Carol. Vitor, você que trouxe essa obra aqui de referência, quer fazer as honras de compartilhar sua visão sobre esses fatores humanos que emergem, a tomada de decisão, no estado do indivíduo, nesse sistema sociotécnico complexo que é o mundo offshore? Talvez uma forma de a gente pensar nisso. Você é bióloga, né, Carol? Sou. Minha primeira formação. Bióloga. Então vamos usar a biologia? Vamos lá. Porque a gente está, vamos botar assim, a gente trabalha em organizações. Então, organizações, organismos, isso vem da biologia. E, por exemplo, o pensamento sistêmico, ele vem da biologia. Então, se a gente parar para pensar, a gente não deveria ficar chateado por a gente estar colhendo abóbora se a gente plantou abóbora. Exato. Mas eu queria morango. Cara, então vamos plantar morango. E é justamente isso. Se eu estou plantando alguma coisa, cultivando alguma coisa, e o que eu estou colhendo é abóbora, mas eu não queria abóbora, a gente precisa revisitar, não a abóbora, mas aquilo que a gente está plantando. É dar um passo atrás, olhar o processo todo, e quando a gente planta, né, alguma coisa, e aí a gente começa a ir para a mesma raiz de cultivar, que é a mesma raiz de cultura. Olha que interessante. Etimologicamente, né? O que você está cultivando? Né? Se a gente pegar e olhar, poxa, para a gente cultivar algo, eu preciso de fertilizante, eu preciso de semente, eu preciso de implemento, eu preciso escolher a terra, a época do ano, tanta coisa. E aí depois a gente pega e lá depois vai responsabilizar alguém porque colheu abóbora. Interessante esse seu exemplo, porque tudo isso que você está falando leva um tempo para germinar. Exato. E precisa de um trabalho ali, uma atenção, né? Não acontece de pronto. Ou seja, em sistemas complexos existe um atraso. E aí a gente começa a pegar o primeiro desafio nosso, que é causa e efeito. Isso causou aquilo quase que imediatamente. Sistemas complexos, você tem atraso. Quem vai explicar isso? Poxa, queria ler mais sobre isso. Ler um livro do Peter Senge chamado A Quinta Disciplina, que está disponível em português. E ele explica isso de uma forma extremamente didática e fácil de entender. Maravilha. Ótimo. Acho que anotei aqui a Quinta Disciplina. Importante essa bibliografia. Fiquem à vontade para recomendar. Né? Pode ir. Licença. Então, tá chegando aqui um café para produção. Obrigado.
A gente fez uma... Rapaz. Muito obrigado, O pessoal do Obrigado. Café, Obrigado por Rio trazer, Café, tá? fez esse carinho com a gente aí. Já tem a segunda dela. Nossa! Meu Deus do céu. Eu não sei nem se cabe isso aí. Obrigado. Tô acostumada com isso não, hein? Vocês merecem aí. É bom de dar espalhada, né? É, quer passar alguma coisa Acho pra que é melhor cá? botar pra cá. Vamos botar um pouco pra lá? Tamo aqui, ó. Pra não poluir também Não tanto. poluir a frente, né? Gente, ó. Bota talvez esse aqui, mas ali, ó. Isso. Vou deixar aqui no cantinho algumas águas aqui. Entendeu? Ó, Peixoto, coloca esse aqui aí na frente de vocês, que fica Tá. mais pra dentro. Fica mais pra cá. Deixa umzinho desse pra cá. Umzinho desse pra cá. Aí. Se quiserem servir o cafezinho, ó, ela botou até um coraçãozinho aqui. Isso aqui é o quê? Café? Café, isso aí é cafezinho. Dá isso aqui. Uma arinha, um cafezinho aí. Café não para a produção, Confio, mas né? para quem? Pessoal do Rio Café, Rio Café Bistrô. @ Rio Café Bistrô. Parabéns. Olha Aí. aí. Obrigado. Obrigado, tá, gente? Obrigado pelo carinho. Mas a gente pode ir conversando, gente. Acho que isso aqui é legal, pra deixar vocês à vontade. Acho que tá docinho, né? Rapaz, eu tô puro. Quero sim, É. por favor. Tá adoçado? Eu acho que não. Não. Ah, então tá ótimo. Puro. É puro. Pra É você isso. sentir esse café tão bom que a Eu gente gostei toma de puro mesmo. Aham. Mais alguém? Eu já tô com ele aqui Eu na aceito, mão. eu aceito. Já tá aqui na mão, Sim. cara. Você viu? Muito obrigada. Quem não vive pra servir não serve pra viver. Muito obrigado. Aliás, Muito foi. obrigado. Não dá essa Agora sim, estamos completo. Agora a gente vai Tá bom, tem um pouquinho só. aumentar essa interação com o cafezinho, pão de queijo, Rapaz. dar aquele clima acolhedor, né? Né? Acho que a gente tá na cozinha. Minha só- mãe lá eu em só Porto vai- Alegre. Hã? O pessoal vai duvidar, vai achar que era igual no Jô Soares. Grandes O mistérios da humanidade. que tinha naquela caneca, né? Né? Não, mas, gente, isso que você falou é incrível. Fazendo uma ponte com a formação da Carol. A biologia, a primeira vez que eu conheci o Vitor foi numa palestra que tinham muitas pessoas do setor, um ambiente onde se estava discutindo fatores humanos. E o tema eu achei muito interessante, que era jornada de fatores humanos. Que é alguma coisa que dá uma ideia de continuidade, né? E essa jornada você pode ter vários ciclos. E você vai amadurecendo, você vai construindo, vai interagindo. E foi uma mudança de paradigma, porque normalmente você se fecha no seu, um termo da biologia, me corrija se eu estiver errado, no seu ecótono, né? No seu primeiro habitat. E aí quando você interage, você tem a evolução. Teoria das espécies. Então, o Vitor ele fez uma alusão no quadro dos sistemas. Não adianta o sistema ósseo andar sem o sistema sanguíneo. Sim. O sistema sanguíneo sem o sistema linfático. E isso tudo gera, né, uma interação perfeitamente sincronizada e vira um organismo. Eu acho que essa alusão que você criou, Vitor, foi fantástica, porque nós, enquanto indivíduos, entendemos que nós fazemos parte. Temos que ser multiplicadores, transformadores, mas também temos as nossas fragilidades, pontos de melhoria, né? E essa jornada te permite aprofundar, conhecer outras pessoas e discutir isso, né? Washington, eu fiz todo esse preâmbulo para pedir a sua contribuição, né, como um pesquisador muito experiente na área de operação, né, com um currículo impoluto, digamos assim, mas que consegue falar uma linguagem simples, que consegue cativar pessoas que já produzem conteúdo a se tornarem editores, né? Você tem uma publicação periódica que eu acho muito interessante, onde você não só fala dos temas que aconteceram, dos acidentes, mas você também alimenta com referências, alimenta com experiências e envolve as pessoas a contribuírem. E cria um ambiente, né, que deixa de ser um ecótono para ser um ambiente evoluído das espécies. Fazendo uma ponte aí na Carol, não é um comensalismo, né? É uma relação de simbiose. Você constrói essa sinergia. Como é que é isso? Me fala um pouco. O periódico da engenharia de segurança operativa é uma evolução, né? No doutorado, a gente estudou os grandes acidentes, né? E aí, para pensar os grandes acidentes, tem que ter uma base teórica, estudo de caso.
Então a gente tem uma teoria, um estudo de caso, e a gente valida essa proposta, né? Então foi desenvolvida a abordagem de segurança operativa, né? Que são os modelos, que eu vou falar de forma breve, né? Que aí está muito ligado a essa temática dos fatores humanos, né? Você teve também, eu desenvolvi também os times de aprimoramento da segurança, que está falando com a Carol, que a gente precisa ligar a operação à segurança. Não tem como você pensar segurança só como tudo bem, a segurança é importante, mas a operação, se você Existe liga uma barreira invisível às vezes, né? Sim, às vezes é um conflito. Então a gente tem que ter essa ligação dessas duas áreas de conhecimento, né? E, naturalmente, evolui para a engenharia de segurança operativa, que tem abordagem, os modelos, né? E teve esse periódico, né? Que você vai publicar brevemente no próximo. Muito obrigado. No próximo periódico, que vai ser o 8º. O Vitor já publicou também um artigo. Carol é a próxima. Chama a Carol para participar também. Que responsabilidade. E aí a gente começa a estudar essas grandes questões, e assim, de forma de modelos, né? Como você fala. Uma primeira modelagem dos grandes acidentes, a gente fala dos fatores humanos, dos fatores tecnológicos e dos fatores organizacionais, né? São as variáveis endógenas do sistema. Então, que nem a Carol falou, são fatores humanos. Então você pode ter essa forma, né? Interligado, né? Interligada. E aí você tem um nível superior, né? Que são as variáveis exógenas, que são as grandes pressões. São as pressões das organizações econômicas. Você tem o nível dos acidentes, de evento na natureza. Então você consegue ter essa visão mais sistêmica. Então, quando você fala de fator humano, você pode ter essa visão da Carol, que são fatores humanos, ou dessa modelagem de fator humano, o fator tecnológico e o fator organizacional. Né? Interligados. Então é um tema muito importante, né? E a gente vai ter um tempo para discutir de forma mais profunda, né? Então, inicialmente seria essa primeira fala. Eu acho que a gente destacou também aqui no primeiro bloco, né, nesse episódio, consciência situacional. É uma palavra bonita, né? Uma palavra rebuscada que começa a ser muito utilizada na nossa indústria, mas é difícil compreendê-la a fundo, né? No meu livro, eu explico isso como 3 estágios, né? Um termo que veio da aviação militar naval americana, importante. A indústria de aviação, ela já está há 6 períodos na nossa frente, né? E a gente está implementando na nossa indústria. Eu acho que profissionais como vocês nos fazem, nos inspirar a buscar esse conhecimento, né? E trazer para a indústria de óleo e gás. Já existem modelos, né, na organização marítima, mas agora o professor Josué falou no fim de semana que vai se começar a criar um modelo para a indústria de óleo e gás. E aí, quando a gente fala de fatores humanos, né, da evolução, do fator indivíduo, né, do que acende nele, emerge durante esse sistema, a consciência situacional, na teoria, a gente tem 3 estágios. A primeira, identificar o risco. Então você está num ambiente, você identifica o risco. A segunda é como combater aquele risco, criar barreiras. E a terceira é essa barreira que eu construí, que eu criei, ela vai ser eficiente ao longo desse período que eu estiver aqui nessa sala, por exemplo, ou a bordo de uma embarcação, de uma plataforma, ou numa planta química, né? Acho que é importante a gente falar disso e como é que a gente insere isso nesse primeiro bloco. Queria deixar esse aqui para vocês. Professor Vitor, se você quiser comentar um pouco sobre isso. Esqueci de falar que você também é professor da cadeira de acidentes, né? De teoria de acidentes. Teoria de acidentes em sistemas complexos pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu junto com o José Carlos Bruno. E é um primeiro curso desse tema que existe na América Latina, né? Exatamente. E aí eu queria fazer essa passagem de bastão para você, falar um pouco de consciência situacional, pegando um gancho no que o professor Washington falou, de acidente, né? Que é a sua disciplina. Quer ver? Por exemplo, o Washington, aliás, uma coisa que une nós 3 aqui é que a gente tem experiência em gestão. É verdade. A gente conhece todo o negócio no qual a gente trabalha como gestor? É difícil. Não tem acesso à informação. Então a gente já deveria, assim, questionar Sim.
não é confrontar, apenas questionar o conceito de consciência situacional, porque muitas vezes falam que uma pessoa, ele sendo usado como julgamento, ex post facto, né? Depois do que aconteceu. Ah, a pessoa perdeu a consciência situacional. Cara, você já sabe o que aconteceu. Ela não sabia. Então, muitas vezes, é um conceito que é usado como argumento de julgamento. Até rimou. Uhum. É assim que a gente deveria usar esse conceito, porque a gente não tem consciência de tudo. É verdade. E esse tipo de cobrança, a gente vive muito uma realidade hoje, fala-se muito sobre questões de saúde mental. Justo. Vocês já repararam como isso está associado a gente ter que trabalhar mais tempo no sistema 2, né? Parafraseando um pouco Daniel Kahneman, naquele livro Pensamento Rápido e Devagar? Nós não fomos feitos para trabalhar o tempo todo no sistema 2. Aqui mesmo entre nós, nessa mesa, enquanto um está falando, um está descansando um pouco, a gente faz aqui um grande revezamento para a gente, né, poder oferecer nosso melhor. Se você olhar também alguns projetos, por exemplo, se você pegar um voo aqui do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos, aquela aeronave, normalmente aeronave de corredor duplo, elas são projetadas com um artefato chamado sarcófago. O que é isso? Ambiente de descanso para as tripulações, porque o ser humano não foi projetado para 12 horas de trabalho contínuo. Tem o ciclo circadiano, né? Exatamente. Tem algumas empresas, olha que interessante, tem algumas empresas de ônibus no Brasil que têm um trabalho de medicina do sono muito interessante e tentam colocar, vamos botar assim, estudar o ciclo circadiano do profissional para adequá-lo na escala. Quem que provê isso? É a organização, não é o indivíduo. O indivíduo vai receber as consequências daquilo. Então, assim, fechando um pouco para a gente, todo mundo poder contribuir, né? A questão da consciência situacional, ela deve ser utilizada de forma científica, mas jamais como elemento de julgamento a posteriori. Interessante essa abordagem, porque é o que a Carol falou, o viés, né, da responsabilidade, da culpabilidade, muitas vezes ele emerge numa discussão, né? E é muito difícil, a posteriori, como você falou, né, você controlar esse tipo de viés, né? A pergunta que a gente deveria fazer é uma só. Como isso fez sentido? Isso é uma pergunta curiosa. Não é uma pergunta de julgamento. Sentido. Qual seria a pergunta julgadora? Por que isso aconteceu? Pode reparar, como quando alguém chega e pergunta um porquê pra gente, a gente meio que entra no modo defesa automaticamente. Quer se defender, a gente quer preservar a nossa reputação. Agora, experimenta perguntar o como. É bem interessante a experiência. A forma que a gente fala, né? Carol, você... No fim de semana a gente estava fazendo um curso, uma oficina, achei incrível. Pro Thomas Douro, aliás, um abraço pro Thomas Douro e pro professor Josué. São outros dois feras dessa área. Recomendo, faço o curso dele. Incrível. E você, naquele momento ali que estávamos entre pessoas entusiastas, né? Você citou um exemplo de que é muito difícil você saber fazer a pergunta para você extrair a informação de algo que já aconteceu, né, numa investigação de acidente. Você domina essa técnica com maestria de conduzir grupos, né? Como é que você enxerga essa questão da consciência situacional, da pergunta certa? Rapaz, não domino e eu, assim, duvido de quem fala que domina. Eu falo assim por experiência própria, porque um exemplo clássico, né? Eu tenho um filho de 10 anos, então quem é pai e mãe talvez vai entender o que eu tô falando. Você tá muito bem fazendo a sua coisa num quarto, na cozinha, enfim, num ambiente, de repente você escuta um barulho, um vaso quebrou na sala. A primeira pergunta que você faz quando você chega lá é: quem foi? Quem quebrou? É o gato? É a criança? Foi o marido? Foi a mãe que estava ali de passagem? Quem foi? Quem quebrou? Então a nossa pergunta sempre é enviesada no quem foi. Nunca é por que aconteceu. Será que estava correndo? Ali, Será que deveria estar ali? Será que eu posicionei adequadamente aquele vaso? Será que não estava muito na beirada? Quer dizer, a gente já tenta se eximir da culpa de imediato. Porque a culpa não é minha. Eu estava na cozinha, eu escutei o barulho. Mas será que a culpa não é minha? Será que eu
desenho daquela sala, aquele vaso ali, estava onde deveria, considerando que eu tenho um gato em casa, considerando que eu tenho uma criança em casa. Então, assim, são fatores que a gente começa a julgar nós mesmos como pessoa física, não só como profissional. Então, esse estudo de fatores humanos, a comunicação, né, as pessoas falam muito sobre comunicação. Qual é o fator que vai auxiliar nessa questão? Treinar a consciência situacional. Mas como é que você vai treinar algo que tem que ser compartilhado, construído em conjunto, quando você está numa empresa que a primeira coisa que você enxerga quando você chega é: estamos há 958 dias sem acidentes. A pessoa não vai falar. Você não incentiva a troca, você não incentiva. Culpa, né? Medo. É uma estrutura que, assim, foi desenhada, é um layout que foi desenhado para não haver essa troca. Não essa troca honesta. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse: a gente começar a se analisar enquanto pessoa, enquanto as nossas atitudes, enquanto profissional, enquanto gestor, enquanto, sabe, independente da cadeira que você ocupa, qual é o seu papel dentro daquele grande ecossistema. Nossa, acho que foi não menos importante. Anotei aqui a reflexão, né? No final do primeiro bloco. Sugestão aí do Vitor. A pergunta é: o que é segurança? Eu acho que essa sua fala combina bem com essa reflexão, né? Como que a gente pode se inserir? Qual a pergunta que tem que fazer? Acho que a gente pode encerrar esse primeiro episódio com essa reflexão. O que é segurança para você? Como você se insere? Como você se coloca? Né? Como você busca essa informação? Qual a pergunta que você faz para o outro? Para que você estabeleça um ecótono, em homenagem à nossa amiga bióloga, que você se sinta à vontade de compartilhar e realmente identificar onde que é o ponto que a gente tem que atacar, não a pessoa que causou aquilo. Acho que a gente pode encerrar esse primeiro episódio, esse bloco, com essa reflexão. Muito obrigado.